Investidores, hoje vamos para uma análise do Bitcoin. Também quero compartilhar com vocês minha visão do Ethereum. Acho que a gente está no momento oportuno para estar falando sobre o Ethereum. E, como de costume, vamos dar uma passada também pela análise de sentimento e pelo order book, que está bem interessante. Então, bora lá. Começando aqui primeiramente pelo Bitcoin. A gente ganhou, né? Todos já sabem a grande resistência dos 30 mil dólares ali aproximadamente. E com a leitura que a gente tem do volume, foi um movimento muito forte que deve levar a gente para níveis bem mais altos, né? Pelo menos com o volume da Bybit. O da Binance foi bom, mas poderia ser melhor. Em especial, o volume da Binance Futures. O meu objetivo hoje é tentar encontrar aqui no Bitcoin as faixas de possíveis compras, tanto no Bitcoin quanto nas altas, as mais próximas, principalmente, e as faixas para ou possíveis vendas ou, calma, não fazer nada, né? Então, bora lá. Bem, vocês já sabem que, pelo menos foi o que eu compartilhei na última análise, quem acompanhou os detalhes, viu que eu comentei que quando a gente tem uma onda impulsiva forte no Bitcoin, a gente tende a formar um range, tá? Um range lateral. Esse range começa, na maioria das vezes, com um triangulinho, assim como a gente tem um aqui, e daí ele vai se expandindo, tá? E o que mais acontece nesses triângulos são falsos rompimentos, uma vez, aí se expande, a gente rompe outra vez falsa, eventualmente. E termina, na maior parte das vezes, formando o range, onde as melhores oportunidades para compra vão estar um terço abaixo desse range, em especial nas faixas de captação de liquidez. Foi por isso que eu compartilhei aqui com o pessoal dentro do escritório ontem, e com vocês também, no último vídeo, que a gente aguardaria o Bitcoin formar um fundo e ficaríamos de olho para possíveis compras ali um terço abaixo do range que está formando nas faixas de captação de liquidez. Então, basicamente, quando a gente tiver aqui por cima no Bitcoin, na minha visão, é faixa para ou tu buscar um short, tá? Ou os mais conservadores, não fazer nada, tanto no Bitcoin quanto nas altas, tá? Com o Bitcoin nessa faixa aqui de cima, nossa, muito cuidado com as altcoins, tá? Minha visão, se o Bitcoin estiver por aqui, tem que ficar de olho para estar realizando ali altcoins, isso em operações de curto prazo. Se tu pegar um long e um altcoin quando o Bitcoin estiver aqui nessa região, em especial nesse momento, que a correlação está muito grande por conta da dominância no Bitcoin, qualquer pernadinha de baixa do Bitcoin é uma rejeição nesse nível. Se o teu stop no alto estiver curto, ele provavelmente vai ser atingido. Não sei se vocês observaram, mas nessa pernadinha que a gente teve de baixa, tiveram altcoins caindo pra caramba, tá? Isso acontece muito nesse momento que a dominância tá extremamente forte para o Bitcoin. Então, basicamente, a minha estratégia é buscar compras um terço aqui abaixo, em especial nas faixas de captação de liquidez, beleza? E muito atento aqui a esse ponto dos 32.490, que é onde a gente formou esse fundo. Na minha visão, é um ponto que se a gente perder, a gente pode se complicar um pouco, tá? Mas esse nível que eu estou atento aqui abaixo não é qualquer nível, inclusive se a gente olha aqui no order book da Binance Futures, a gente consegue observar que a título de confluência temos diversas ordens ali, né? Abaixo dos 33.300, né? Um bolo de ordens aqui que se estende ali até os 32.400, né? Próximo daquele nível desse candle aqui que a gente mencionou, que é o ponto que a gente precisa segurar. Então, legal, as ordens estão confluindo com os nossos níveis de possível compra. Então, enquanto a gente estiver desenvolvendo aqui no Bitcoin, eu não faço nada. Melhores partes para buscar compra são aqui abaixo. E, como a gente já chegou aqui um terço abaixo na base desse triângulo, eu já me permiti fazer uma entrada ali no alto com meia mão. Se a gente vier nesse nível mais abaixo, é onde eu vou ficar atento para fazer exposição ou no Bitcoin ou em alguma alt que eu estou de olho. Tá? Tem uma lista de altcoins que eu estou de olho para possíveis longs, mas eu só me permito entrar, em especial nesse momento de alta correlação do Bitcoin com as altas, quando o Bitcoin dá um gatilho numa buy zone que eu estou de olho, tá? Lembrando que essas operações aqui que eu estou mencionando, essas faixas são para prazos menores, beleza? Eu falei aqui com vocês sobre esse padrão do Bitcoin, os níveis que eu fico atento para possíveis operações. E basicamente a gente consegue ver esse padrão se repetindo por diversas vezes, né? A gente tem um padrão, inclusive, bem parecido. É esse aqui onde a gente teve o spike. Triângulo informado, falso rompimento. A gente vai lá no fundo do range, captura a liquidez abaixo dos fundos para depois subir, tá? Então é algo parecido que eu fico atento
nessa região. É um padrão bem clássico e é comum de acontecer após um movimento forte de alta. A gente forma padrões de triângulo simétrico que ocorrem diversos falsos rompimentos e as melhores oportunidades são no nível de stop loss abaixo dos fundos. Beleza? Então, sobre o Bitcoin no curto prazo, é isso. Eu vou focar bastante aqui. Eu foquei bastante nessa análise, mas no curto prazo aí vamos ficar atento nesses extremos. Muito provavelmente o Bitcoin deve ficar aqui lateralizando, tá? Na minha visão. E esses são os pontos aí de melhores oportunidades, muito provavelmente. Então, sobre o Bitcoin é isso. Vamos falar aqui sobre o Ethereum. O Ethereum eu compartilhei um vídeo com vocês faz um tempo. E basicamente o título desse vídeo aí era focando bastante nos pontos dos $1.500 e dos 1.800, que para mim eram os pontos que iria decidir para qual lado o Ethereum ia, né? Basicamente os 1.500 era esse suporte aqui, fundo do range, e os 1.800 é esse nível aqui de resistência. Então ainda estamos nesse range, tá? Na minha visão. A gente sim rompeu essa LTB aqui, dependendo da forma que você traçar, mas a gente não quer que o ativo rompa um LTB aleatório, e sim rompa a real resistência, né? Se a gente traça um VPVR do topo até o preço atual, a gente observa que a faixa que teve mais negociação foi aqui nos 1.850. Então é importante que o Ethereum, se quiser demonstrar força e ficar com um caminho livre para buscar novas máximas, ganhar aqui o nível dos 1.880 arredondando, tá? Que é basicamente ultrapassar todo esse nível de resistência, né? Fechamentos no diário aqui acima seria bastante interessante. Falando no diário, se eu traço essa linha na vertical não, na horizontal, a gente observa que o ETH está tendo bastante dificuldade para fechar aqui acima do topo anterior, né? A gente tentou 1, 2, 3, 4 vezes hoje, por enquanto ainda nada. Então é interessante a gente ter um candle forte fechando aqui acima para dar mais liberdade aí para o ETH caminhar se livrando dessa resistência. De qualquer forma, como a gente fez um pivôzinho aqui interessante e o Bitcoin segue com um cenário mais bullish, se a gente tiver uma retração aqui dessa pernada, eu acredito que sim, a gente pode ter uma oportunidade no Ethereum nessa retração, acreditando num rompimento para cima. Claro, vai depender da forma que o Ethereum faz essa retração, em especial os volumes, e da forma que o Bitcoin também faz a retração, em especial os volumes. Acho que sobre o Ethereum contra o USDT é isso. Eu não compraria de forma alguma nessa região de resistência, aqui na relação que eu tô não é tão boa. A não ser que você queira, talvez, pegar um stop loss range nesse range aqui. Eu tava até comentando com o pessoal hoje dentro do escritório. A gente tá no range horizontal aqui, capturamos a liquidez acima e muito provavelmente a gente captaria a liquidez abaixo. Chegou a captar a liquidez desse fundo, eu tô aqui na Binance Futures, mas tem outros fundos aqui embaixo que talvez a gente faça essa captação mais à frente, tá? Em especial se o Bitcoin for fazer aquele Hunter abaixo do range que a gente comentou. Então, para o curto prazo, talvez dê para ficar atento para um possível long aqui no Ethereum, nesse nível de stop loss abaixo do range. Beleza? Sobre o Ethereum, isso na paridade USDT. Se você quiser ver uma análise na paridade BTC, fortemente recomendo assistir o vídeo que eu vou deixar aí no fim desse vídeo, tá? Bem interessante é esse vídeo aqui. Os altcoins derretendo contra o Bitcoin, tá? Fiz uma análise bem completa do lado do Ethereum contra o Bitcoin, não só do Ethereum contra o Bitcoin, mas sim de uma das altas em geral contra Bitcoin. Antes da gente terminar, vamos dar uma passada aqui no sentimento. Olhando no TRDR, a gente tem alguns pontos a mencionar, tá? Como eu disse, eu estou bastante atento aos pontos de liquidação abaixo dos fundos. Gosto de deixar traçado aqui essas linhas na horizontal para ficar mais fácil a visualização do sentimento nessa região quando a gente chegar nesses níveis, tanto do sentimento quanto do price action. Mas falando do sentimento, a gente consegue observar aqui algumas coisas, tá? Eu tenho aqui no meu gráfico essa linha branca, que é o CVD da Bybit, e essa linha amarela abaixo, que é o CVD agregado. A gente consegue observar aqui o seguinte, traçando uma linha na horizontal, tanto aqui, a gente consegue observar que o preço ainda não perdeu esse fundo, mas o CVD está perdendo os fundos. Então, muito provavelmente, a gente pode estar tendo uma acumulação aqui nessa região para jogar o preço para cima. Mas, como na minha forma de operar pela análise técnica não me permite uma compra aqui agora, eu não faria essa compra, tá? A compra que eu estou de olho é nessa região aqui mais abaixo que a gente comentou. Se vocês quiserem entender o CVD, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Vou tentar deixar ele também no fim desse vídeo. Eu gravei esse vídeo só falando sobre o CVD.
Beleza? Então, traders e investidores, por hoje é isso. Agradeço a participação de todos. Não esquece de se inscrever se ainda não for inscrito. E vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.